Olá, meu nome é Pedro, essa aqui é a vida de um notível comum. Primeiramente, desculpem aí pelo atraso, tive alguns imprevistos nessa semana, então não pude gravar antes, mas aqui estou. E hoje eu vou falar sobre coisas para se fazer em uma noite desanimada, ou para a maioria das pessoas em um dia desanimado. Com certeza todo mundo já teve alguns dias, ou, no meu caso, algumas noites assim. Aquele tédio, um desânimo, uma falta de criatividade também. Mas e aí, o que a gente faz quando isso acontece? Eu tenho algumas soluções que certamente servem para mim e quem sabe não serve para vocês também. Vou passar aqui minha listinha então. Primeiro, contra o tédio. Quando a gente está entediado, geralmente nada tem muita graça, né? As coisas ficam chatinhas e tal. Ou por você não ter o que fazer, ou porque o que tem para fazer não é o que você quer fazer na hora. Inclusive o tédio mistura um pouco com desânimo, mas eu vou separar aqui, vou falar só do tédio mesmo. Quando eu tô extremamente entediado, eu costumo assistir 2 filmes em sequência. O primeiro é um que chama Invasão do Mundo, Batalha de Los Angeles. Em inglês é só Battle Los Angeles. E é basicamente uma invasão alienígena de cunho militar. E aí o filme acompanha um batalhão de soldados, que estão indo para enfrentar esses alienígenas. E eles são liderados pelo protagonista do filme, que é interpretado pelo Aaron Eckhart. E eu só assisti esse filme por causa desse ator. Primeira vez que eu assisti, foi por causa desse ator. Para quem não conhece, eu tenho aqui 3 filmes em que ele aparece. O primeiro é O Núcleo, Missão ao Centro da Terra, de 2003. Ele também é o protagonista de um filme de 2006 que chama Obrigado por Fumar, que é muito bom, inclusive. Ele também é o Duas Caras do Batman Cavaleiro das Trevas. E tem vários outros filmes. Tem Frankenstein, que ele é o próprio Frankenstein, por aí vai. Esse Batalha de Los Angeles não é exatamente o melhor filme do mundo. O roteiro é simples, a execução é simples e os atores são bons. O que realmente me prende no filme mesmo são as relações entre os personagens. O protagonista mesmo, ele tem um histórico ruim, mas eu não vou contar mais porque senão pode estragar o filme, vai que alguém quer assistir, né? Pra quem gosta de ação, igual eu, é um filme que tem bastante, então acaba me prendendo também. Tem as táticas militares que foram muito bem empregadas. Inclusive, o próprio Aaron Eckhart fez algum treinamento para poder se comportar como militar mesmo durante o filme. Então junta aí um dos meus atores preferidos, ação na medida certa, um drama bem construído sem ficar chato, a Michelle Rodrigues de soldado sentando tiro em alienígena, e sim, eu guardei esse fato até agora de propósito, e tudo isso resulta em um filme que no mínimo me inspira a fazer alguma coisa. Mas não bastando, eu parto pro segundo filme logo em seguida mesmo, eu realmente vejo os 2 em sequência. E o segundo é aquele Círculo de Fogo, ou em inglês é Pacific Rim. Esse filme inclusive não tem muitos atores conhecidos, acho que a única exceção, ao menos que eu me lembre assim, ou ao menos que eu conheça, é o Idris Elba, que é um puta ator, Ele é um excelente Heimdall lá no Thor, ele é um excelente pistoleiro lá na Torre Negra. Tem uma série no Netflix que chama Se Joga Charlie, que ele interpreta muito bem também. Mas eu confesso que eu não vi esse filme por causa dele. Inclusive, a primeira vez que eu vi, eu nem sabia que ele estava lá. E ele não é o protagonista desse filme. E, aliás, esse filme também é de invasão alienígena. Parece que eu tenho um padrão, A diferença é que, nesse filme, contrariando o filme anterior, o Batalha de Los Angeles, em que os alienígenas são do tamanho de humanos mesmo, nesse aqui, os alienígenas são gigantescos, são verdadeiros monstros. Eles são tão grandes que eles foram nomeados de Kaiju, que são aqueles monstros gigantes de tokusatsu japonês, que aparecem em Ultraman, por aí vai. São aqueles monstros gigantescos. E como é que você enfrenta um monstro gigante desse, Não existem superpoderes nesse filme. Existe tecnologia. Então o que eles fazem? Constroem robôs gigantes. Sim, tem verdadeiros mechas nesse filme. E não se engane, não é um Transformer, que particularmente eu não sou muito fã. Os robôs desse filme fazem sentido.
Como eles são grandes pra caramba, eles também são lentos e têm uma mobilidade muito baixa. A mobilidade é tão baixa que eles têm que ser transportados de helicóptero até o lugar onde apareceu algum kaiju. E aí, claro, também é um filme de ação, que tem uma dose certa de drama, tem superação, tem queda, tem redenção. E aí, se eu ainda estava entediado depois de ver o Batalha de Los Angeles, com esse aqui o tédio foi embora pra sempre. E aí eu posso dizer que nessa sequência aí de filmes, no mínimo dá pra acabar com a invasão do tédio, fazendo brincadeira aí com invasão alienígena. Então aqui vai a minha recomendação. Esses 2 filmes funcionam pra mim, mas e pra você? Talvez você não goste muito de ação, então vai ver aquele filme que você gosta bastante, às vezes um filme de terror, às vezes uma série de terror, ou algum filme de comédia, ou um anime, ou até mesmo um jogo, qualquer coisa que você sabe que te dá um ânimo. E aí não fica perdendo tempo não, que inclusive essa é uma das piores coisas quando a gente tá entediado, né? É a perda de tempo quando a gente tá tentando decidir se faz uma coisa ou não, ou se faz outra coisa ou deixa pra lá também. Então, citando aqui um vídeo clássico aí da internet, Just do it! Também quero fazer uma menção honrosa aos vídeos de abertura de alguns animes. Muitas vezes quando eu tô entediado assim, eu não quero ver um filme grande, né, porque esses filmes têm 2 horas no mínimo cada, aí eu vou pro YouTube e procuro algumas aberturas. Às vezes tem a música animada, às vezes tem uma animação inspiradora, às vezes os 2 ao mesmo tempo, mas eu quero citar 2 em específico. A primeira, claro, é de One Piece, que é uma das minhas obras preferidas, tanto o anime quanto o mangá. Na verdade, ultimamente, mais o mangá do que o anime, mas a abertura é a 13ª, que chama One Day. E a segunda abertura é uma de Fullmetal Alchemist. Claro, da melhor versão, né, o Brotherhood. É a 3ª abertura que chama Golden Time Lover. Essa abertura, inclusive, é a primeira em que aparece a melhor personagem, que é a Major General Olivier Mira Armstrong. Que é simplesmente a melhor personagem, não tem como descrever de outro jeito. Agora, contra a preguiça e o desânimo, a estratégia é diferente. Tem poucas coisas que eu consigo fazer quando eu tô naquela preguiça monstro. E aí, muitas vezes, quando a gente tá com preguiça, assim, até mesmo de dar um play na série e ficar assistindo, fica difícil fazer qualquer coisa. Então a minha saída é escutar um podcast mesmo. Eu escuto podcast normalmente, eu escuto todo dia, fazendo qualquer coisa. Às vezes arrumando uma cozinha, às vezes varrendo alguma coisa. Inclusive a primeira vez que eu escutei podcast foi quando eu comecei a fazer crochê. Eram 2 atividades que casavam direitinho, porque pro crochê eu preciso ficar olhando para fazer os pontos, e o podcast eu posso só escutar, porque afinal ele é isso, ele é só áudio. Mas aí eu fui pegando o hábito de escutar enquanto eu faço qualquer coisa, e hoje eu escuto até pra dormir. Mas também tem aqueles dias em que eu quero só ficar deitado, não quero fazer nada. E aí podcast é realmente o melhor passatempo que tem. E aí, não sei se vocês têm esse costume também, mas sabe aquele episódio que você tá enrolando pra escutar? Pois é aí que é a hora. Eu costumo enrolar pra escutar um que chama RP Guacha, Realidades Paralelas do Guaxinim. É sobre RPG e cada episódio é uma one shot, ou seja, é uma história curta que começa e acaba no mesmo episódio. Eu gosto pra caramba desse RP Guacha e eu gosto de ouvir tudo de uma vez, eu não gosto de dar pausa e tal. Então é excelente para esses meus momentos de preguiça, porque eu tô deitado sem fazer nada mesmo, então é só dar o play e ficar escutando a aventura, curtindo lá. Quem sabe vocês não têm um podcast que fazem a mesma coisa? Tipo aquele Mamilos que você tá enrolando para escutar há muito tempo, o GugaCast da semana que você ainda não escutou. E agora, quanto à criatividade, depende um pouco do que eu tô querendo, mas eu acabo caindo no podcast também. Tem um podcast em específico que eu acho excelente para viajar um bocado e exercitar a criatividade e a imaginação. É o Contrafactual, que eu já citei ele em algum episódio anterior, que fala sobre realidades alternativas. Por exemplo, como seria se os humanos fossem cegos? Ou como funcionaria o mundo se não existisse a cafeína?
Ou mesmo o que aconteceria se toda a China e todos os chineses sumissem de repente. É um exercício imaginativo, no mínimo, interessante de fazer. Então eu acabei puxando a sardinha aqui um pouco pro meu lado e teorizei também, com a ajuda da minha mãe, né, que é professora de biologia. E é o seguinte: e se os seres humanos tivessem evoluído para serem notívagos e não animais diurnos como somos? E eu vou deixar aqui um pedacinho da gravação que eu fiz, e talvez outro dia eu faça um episódio inteiro com isso. Muita coisa do mundo como você conhecia acabou. Na verdade, nunca existiu. Porque nesse mundo nós não evoluímos do jeito que evoluímos. Vamos voltar aí alguns vários anos, algumas décadas, alguns séculos, alguns bons milênios. Digamos que, ao invés do Homo sapiens ter se desenvolvido do jeito que se desenvolveu até hoje, ele se tornou notívago. Estou puxando a sardinha para o meu lado? Talvez. Mas você agora que me escuta essa voz macia chegando aos seus ouvidos de uma maneira muito mais aguçada. Sim, nossa audição melhorou exponencialmente, equiparável à audição dos caninos, por exemplo. Escutamos coisas longe, escutamos mais níveis de frequência de som. Aquela agulha que acabou de cair do outro lado da sua casa, sim, você ouviu ela. Sabe qual foi outra coisa que desenvolvemos bastante? A visão. E agora você pode estar se perguntando, mas o que tem a visão a ver? Eu estou escutando um podcast, visão não me interessa. Ah, mas é aí que você se engana. Não, na verdade você está certo, mas e todos os vídeos do YouTube que você vê? E todos os filmes e séries na Netflix? As fotos do crush que você sempre para um pedacinho do seu dia para olhar? Agora você vê muito melhor. Mas também não se engane, porque como animais notívagos, nossos pelos se desenvolveram muito mais, então a cara do seu crush, sinto muito, está peluda. E sim, seja ele homem ou mulher, tá peluda do mesmo jeito. A galera que gosta de barba aí ia fazer a festa, né? Uma outra coisa que desenvolvemos bastante, o tato. Esse foi o episódio de hoje. Fazer um agradecimento especial aí ao Milren, que deu a sugestão do tema. E gostaria também de parabenizar minha mãe, que está fazendo aniversário hoje, dia 21 de setembro. Então, mãe, feliz aniversário para você. Continua aproveitando bem a sua viagem, tanto literalmente quanto metaforicamente. E também obrigado pela ajuda lá no Se os Humanos Fossem Notívagos. Mas e vocês? Quais as suas técnicas para combater o tédio e seus derivados? Aliás, vocês têm alguma? É coisa, manda aí para notivagocomum@gmail.com. Eu leio aqui no maior prazer. E até passo as suas dicas para outras pessoas, né? Vai que ajuda mais gente. Bom, então é isso. Obrigado por ter escutado até aqui e até a próxima.